Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelo universo do tipo de personalidade INFP, muitas vezes chamado de o mediador. Vamos juntos traçar um mapa para um crescimento pessoal que seja, acima de tudo, autêntico. Olha, essa frase resume tudo. Ela é basicamente o DNA de um INFP. Estamos falando de uma personalidade que não é guiada por regras externas, mas por uma bússola interna poderosíssima que aponta sempre para o que tem valor e significado. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente mergulha a fundo nesse mundo interior do INFP. Depois, vamos ver como isso tudo funciona na prática, no trabalho e nos relacionamentos. Em seguida, a gente encara de frente os desafios que aparecem e, o mais importante, vamos descobrir o caminho e as ferramentas para uma vida realmente plena. Ok, vamos lá. Para começar, o que afinal de contas faz um INFP ser um INFP? Qual é a essência dessa personalidade? O grande superpoder de um INFP, a sua função principal, é o que a gente chama de sentimento introvertido, ou FI. Pensa nisso como uma bússola moral interna, sabe? Uma que não falha e que está sempre perguntando: isso é verdadeiro para mim? Isso está alinhado com quem eu sou? É essa bússola que guia todas as decisões. E esses traços definem como eles interagem com o mundo. Por isso, INFPs geralmente lideram pelo exemplo, com uma convicção quieta, mas muito poderosa. Eles têm um desejo genuíno de deixar o mundo um pouquinho melhor, mais justo, mais harmonioso. E, para a gente ter uma ideia de como isso se parece na vida real, olha só essa galera. São pessoas que, cada uma à sua maneira, usaram sua influência para espalhar compaixão, para criar mundos fantásticos ou para promover conexões humanas de verdade. Pura essência INFP. Beleza, já entendemos o núcleo. Agora, como é que essa personalidade tão rica se manifesta no dia a dia? Vamos ver como o INFP leva seus dons únicos para a carreira e para as relações pessoais. Um INFP não está procurando só um emprego. Ele está buscando uma vocação, uma missão. Por isso é tão comum encontrá-los em carreiras que se alinham profundamente com seus valores, que dão espaço para a criatividade e, principalmente, que oferecem aquela sensação de estar ajudando o próximo, de estar fazendo a diferença. Sabe aquele ambiente corporativo super rígido, cheio de burocracia e competição? Isso drena a energia de um INFP. Eles precisam de liberdade, de autonomia e de um lugar que valorize as pessoas tanto quanto valoriza os números. E quando o assunto é relacionamento, aí a gente vê a alma do INFP brilhar. Eles são ouvintes fantásticos, porque o interesse em entender o outro é genuíno. Oferecem um apoio que é quase inabalável para quem eles amam. Mas é claro que nem tudo são flores. Toda jornada tem seus desafios e, para os INFPs, muitas vezes, esses desafios nascem justamente das suas maiores forças. Se esses pontos não forem bem trabalhados, eles podem levar a uma frustração constante, sabe? É aquela sensação de que o mundo ideal que existe dentro da cabeça deles simplesmente não se encaixa com a realidade aqui fora. E isso pode ser bem desgastante. E quando o estresse aperta de verdade, um INFP pode cair em duas armadilhas mentais bem distintas. Ou ele fica preso num loop remoendo sentimentos e erros do passado, ou ele surpreende todo mundo com uma explosão de críticas e uma necessidade de controle que não é nada típica dele. Então tá, a gente viu os desafios. E a solução? Como é que um INFP cresce e se desenvolve? Bem, a estrutura mais legal e eficaz para entender isso é o que chamamos de modelo do carro. Imagina que a personalidade é um carro com 4 passageiros. Cada um deles tem um papel bem específico na forma como a gente navega pela vida. Vamos conhecer a tripulação desse carro. No volante, sempre está o motorista. No caso do INFP, é a autenticidade, aquela bússola interna, o FI. É ele quem toma as decisões mais importantes, sempre com base nesse profundo sistema de valores. Agora, atenção aqui, porque este é o pulo do gato para o crescimento. O copiloto, a exploração, ou netsim, é essa função que abre a janela do carro e mostra o mundo lá fora. Desenvolver o copiloto é o que impede o motorista de ficar isolado demais no seu próprio mundo. Lá no banco de trás, a gente tem a criança de 10 anos, a memória. Ela traz conforto, estabilidade, o que já é conhecido. É bom ter isso. Mas se a gente depender demais dela, o INFP pode ficar preso em padrões antigos, com medo de tentar algo novo. E por último, no cadeirão, tá o passageiro mais novo e inseguro, a eficácia. É a parte que lida com lógica, organização, resultados.
sob estresse, é essa parte que se torna aquela vozinha crítica super dura, dizendo que a gente não é produtivo o suficiente. Certo, a gente montou o quebra-cabeça, conheceu a tripulação do carro, e agora? Como a gente usa tudo isso para construir uma vida mais autêntica e feliz? Vamos traduzir a teoria em dicas práticas. Para um INFP se comunicar melhor, a chave é construir uma ponte entre aquele mundo interior riquíssimo e as pessoas ao redor. Isso significa ser mais direto sobre o que sente e precisa, usar seu dom natural de contar histórias para se fazer entender e, algo muito importante, repensar ideias de conflito. Às vezes, discordar é uma forma de respeito. Então, o grande resumo da ópera é: honre a sua missão INFP. Desenvolva aquele copiloto curioso, alimente sua alma com arte, fortaleça sua capacidade de organização com pequenos passos e, por favor, cuide de si com o mesmo carinho que cuida dos outros. No fim das contas, entender esse mapa interno permite que o INFP pare de dirigir a vida com o freio de mão puxado. É sobre assumir o volante com clareza, confiança e, acima de tudo, com um profundo e inabalável senso de propósito. A sensibilidade não é uma fraqueza, é o seu melhor instrumento. A grande pergunta é: como ele vai ser usado?